A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele
minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Isto é uma mensagem como um poço artesiano. Se não é verdade em nossa vida, o melhor que fazemos é nem cantar uma coisa como esta. Muito bonito, muito expressivo, se na verdade está transmitindo aquilo que vivemos. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Deus falando através do profeta Jeremias. Profeta é aquele que fala no lugar de Deus. Profeta é a boca de Deus. Um pregador é um profeta. E aqui a coisa está na primeira pessoa, porque o meu povo fez duas maldades. O profeta não está denunciando obras dos pagãos, mas sim do povo de Deus. O povo de Deus, quer dizer, o meu povo, fez duas maldades. É certo que, sem a primeira maldade, ele não teria praticado a segunda maldade. Sem o primeiro passo, não teria dado o segundo. O primeiro foi deixarem o Senhor, os seus mandamentos, a sua palavra, a sua mensagem. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, logo, sucessivamente, viria o segundo passo, a segunda maldade. E cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Ouvintes amados, nós estamos falando a um povo que chama pelo nome de Deus. Um povo que é cristão. Agora vamos perguntar por que um povo cristão deve estar lançando mão de lenitivos que são verdadeiras maldades contra si mesmos. Quando o povo de Deus deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas para si, aquele povo estava cometendo maldades contra si mesmo. Quando o homem deixa os ditames divinos, a palavra do Senhor, deixa de viver sob os desígnios de Deus, ele está cometendo maldade contra si próprio.
E logo começa a buscar lenitivos que resultam em enfermidades, câncer e outras coisas terríveis. Vamos dar um exemplo. O fumo. Nós não estamos aqui com uma campanha contra o fumo. Mas o pregador do Senhor Jesus Cristo está sempre em uma campanha a favor do povo, do pecador e contra o pecado, contra os seus atributos. Então nunca estamos contra o fumante, mas sim contra o fumo, que mata o fumante, que destrói o fumante. Nós temos dados científicos que se um homem não deve fumar, muito menos uma mulher. E os médicos, os cientistas explicam por quê. E que grande maldade um homem está cometendo contra si mesmo em fumar. E foi provado numa feira mundial, lá nos Estados Unidos, que o filtro que põe no cigarro é simplesmente para enganar. O homem fumaria apenas um cigarro sem filtro, enquanto ele fuma 3 com filtros. Isso está provado cientificamente que o alcatrão, a nicotina, isso está na fumaça. Agora, ele está cometendo uma maldade contra si próprio. Ela, a mulher que lança mão do fumo, especialmente no período de gestação, está atraindo para si coisas que são verdadeiras maldades, inclusive sobre aquele inocente que está por nascer ainda. Seria tempo de nós encararmos tão grandes verdades, sim, perfeitamente. Se você dedica o seu precioso tempo para ouvir um homem, e você não percebe que este homem está falando a verdade, embora aquilo fira os seus sentimentos, o melhor que você faz é aproveitar o seu tempo com outra coisa. Não deve-se ouvir aquele homem, se ele não está falando a verdade. Eu sou desta opinião. E nós mesmos aconselhamos aos nossos ouvintes, se não falamos a verdade, a pura verdade, que é a única coisa que se pode pôr verdadeiramente a favor do povo, então é melhor que todos nos deixem falando sozinhos. Mas é bom nós pensarmos nesta hora no que o profeta Jeremias falou no lugar de Deus, sobre um manancial de águas vivas e cisternas rotas. Que preferência terrível! Deixar um manancial de águas vivas para cavar para si cisternas rotas, lenitivos rotos, religiões rotas, que não podem levar de maneira alguma o homem a uma experiência com Deus, para que assim ele possa experimentar desta água viva, que substitui qualquer prazer deste mundo. Agora, você deve acentuar no seu coração, na sua opinião particular, no seu íntimo, que qualquer outra coisa fora de Jesus Cristo e sua palavra de vida é uma cisterna rota. Qualquer coisa fora de Jesus Cristo e sua palavra de vida é uma cisterna rota. Qualquer coisa que trata de substituí-la, qualquer coisa que você trata de fazer para que ele traga paz, lenitivo, qualquer coisa que você trata de fazer para se sentir bem, qualquer classe de alegria que você recebe de qualquer outra coisa que seja um substituto da palavra de Jesus Cristo, isto é uma cisterna rota,
cheia de sujeira. Porque Jesus Cristo dá satisfação perfeita. O salmista disse, com experiência própria, que o justo tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer, quer dizer, tem alegria. Deleita-se na lei do Senhor, na palavra do Senhor. A presença de Jesus Cristo é insubstituível, nada substitui o gozo que o Espírito Santo, a palavra de Deus, traz ao homem que tem tido uma experiência com Deus, com o Senhor. Então ele não precisa de certos lenitivos, de certos cultos religiosos, para ver se alcança paz, para ver se obtém um pouco de alegria. Ele não precisa de uma dose de vinho, de bebida alcoólica. Ele não necessita de um cigarro para esperar o tempo passar. Agora, nós estamos de todos os modos a favor do povo, das pessoas, e contra aquilo que tira a paz, que tira a saúde, que rouba a felicidade, a segurança eterna do homem. Seria bom nós fazermos ligeiramente uma comparação entre uma cisterna e um poço artesiano? Sim, perfeitamente. A cisterna, você vê, ela pega águas que vêm dos telhados, ela pega a água das enxurradas, e ela está sujeita a guardar e ser depósito de insetos. Não precisamos ir mais adiante. Isso é o bastante. Micróbios, vermes, etc. Mas um poço artesiano, não. Ali tem uma broca perfuradora que vai solo adentro. Não se contenta com essa primeira aguinha que surge aqui, logo no primeiro lençol. E vai penetrando 200, 250, 300 metros, ou talvez mais, chão adentro, solo adentro, para buscar uma água pura, inadulterada, sem nenhum micróbio, sem nenhuma mistura, lá na rocha das rochas. E aquilo cria uma pressão tão tremenda que nenhum inseto pode parar ali. Ela não congela em tempo algum. Todo o tempo um poço artesiano está borbulhando. Aquela cisterna está ali parada, com água estagnada. Mas você agora já encontrou uma fonte. Uma fonte que borbulha de dentro para fora, porque uma broca que é a palavra de Deus penetrou passando por todos os lençóis de sentimentos, de emoções, de sensações, dos sentidos humanos, e penetrou até a sua alma, que veio de Deus. E ali agora tem encontrado fé na palavra de Deus. E sua vida borbulha com essa pressão divina, com esse poder divino a todo instante. Então você lança fora todos os insetos, ladrões de vida, parasitas, vícios e tudo que tem procurado substituir a verdadeira paz. Você joga a um lado, porque isso nasce de dentro para fora. Isso é o batismo do Espírito Santo, criando em você uma verdadeira fonte. Como Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. O profeta Jeremias não falou de outra coisa. O manancial de águas vivas, que o povo desprezou, o povo de Deus desprezou, quando desprezou a sua palavra, a sua mensagem, para perfurar cisternas rotas que não retêm as águas,
que acumulam em si micróbios, vermes, insetos, que trazem doenças espirituais. O povo está precisando de lenitivos do mundo, dos prazeres mundanos, dos vícios, das coisas terrenas, sobretudo, para se satisfazer. Porque, diz o profeta, porque me abandonaram, diz o Senhor, deixando um manancial de águas vivas e cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Mas agora, se você tem chegado a crer nas Escrituras, a crer em Jesus como diz as Escrituras dizem que Ele é o primeiro e o último. Você não pode crer que Ele é o segundo. Isso é cisterna rota. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão, correrão de seus ventres. Então agora a sua vida é uma melodia. A sua vida é uma poesia. Oh, preciosa é a corrente, que me faz branco como a neve. Não conheço outra fonte, nada senão o sangue de Jesus. Há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel, onde os pecadores submergem, deixando toda a sua mancha de pecado. Todo tropeço é abolido, e a água do poço artesiano, buscado lá na rocha profunda, ó rocha das rochas, que foi ferida no Calvário, traz esta água viva, esse lenitivo real, verdadeiro, nas doenças, nas dores, nas tribulações, nas dificuldades. Cremos no Senhor, porque Ele vive. Eu vivo também. Sim, ouvintes, não há outra fonte que eu saiba, senão esta fonte. Ela me limpou quando estava sujo, ela me mantém limpo porque eu quero viver justamente nela e beber desta água fresca que enche minha alma de gozo. Estou falando por vocês, cristãos, também. Posso estar tão deprimido e sentir que dificilmente posso me levantar. Então posso me ajoelhar e pôr um dedo sobre uma promessa de Deus e dizer: Senhor Deus, Tu és minha força, Tu és minha satisfação, Tu és meu todo e em tudo. Posso começar a sentir água borbulhando dentro de mim e saio disso, saio do tédio, saio da melancolia. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, enquanto o Espírito Santo perfura através dessa mensagem o seu ego para penetrar até lá no fundo, no âmago da sua vida e fazer fluir pela sua fé na palavra de Deus esse poço artesiano, águas vivas, água do manancial eterno, Senhor Jesus Cristo. Água viva sai do manancial e é Cristo Redentor. Ela traz dos céus vida eternal e converte o pecador. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Tu és a fonte cheia com minha força. Amém. Minha fortaleza e minha ajuda vem do Senhor. Tu és meu poço artesiano, Tu és minha juventude. Aqueles que esperam no Senhor terão novas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água
viva do trono celestial, refrigério a todos traz. Ouvintes, não há coisa melhor que nós possamos dar uns para os outros, senão Deus os abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cansado de viver no mundo mau ele, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva, sei de nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha que o amor do Salvador, que dá motivação ao meu viver, com bênção, graça e glória me sustentará. Por isso, aleluia, cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei de nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegro-me na fonte de água viva, sei de nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que é Cristo meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão, sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias
dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é esse estranho infante de Maria Virgem? Tão humilde descendente de Davi e de Abraão, é o Senhor de toda a terra que em Judeia apareceu, o Messias prometido que de glória ao mundo encheu. Quem é esse que aos enfermos a saúde restaurou? Fariseus deixou vazios e aos famintos saciou. É Jesus a fonte régia que confere todo o bem, com perfeita providência toda a criação mantém. Quem é esse que nas nuvens prometeu que voltará, e em verdade com justiça as nações governará? É Jesus glorificado, poderoso e muito fiel, é o autor do novo império, Deus conosco, Emanuel. Ouvintes, um fato curioso nos chama a atenção nesse instante. Nós poderíamos
fazer uma maratona com a seguinte pergunta: qual o filho que escolheu previamente quem seria sua mãe e qual seria o seu nome? Poderíamos oferecer prêmios para ajudar na obra do Senhor, não é? E tudo mais. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos dizer: Jesus Cristo foi o filho que escolheu a sua própria mãe, aquela que deveria ser a sua própria mãe. Escolheu o seu nome, escolheu a família pela qual ele viria ao mundo. Ele disse para os teólogos do seu dia: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sem dúvida alguma, é o Espírito que estava em Jesus Cristo que estava dando tal identificação. Ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Falando na primeira pessoa. Ele falando do seu próprio corpo. O Pai que estava nele. O Pai que está em mim, disse Jesus, é quem faz as obras. Portanto, Jesus nunca foi segunda pessoa. Ele sempre foi o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Isso quer dizer o primeiro e o último. E por que não do alfabeto judaico, mas do alfabeto grego? Isto quer dizer que para nós também, os gentios, ele deveria ser o primeiro e o último. Você sabe que o judeu nunca crê no Messias como segunda pessoa. Ele crê no Messias como Deus mesmo. Apenas não creu ainda que aquele Jesus, este Jesus no qual nós cremos, é o Messias. Mas um rabino respondeu dizendo: quando ele vier, ele será Deus. Ele será Deus mesmo. Então ele escolheu a família através da qual ele viria ao mundo. Ele não escolheu a Miss Beleza, a filha do homem mais rico do mundo. Ele escolheu uma mocinha humilde, santa, pura, intocada, virgem, que não havia deixado se levar pela paixão da mocidade do seu dia. Eu creio que ainda temos moças como aquela. Eu creio que ainda temos gente como aquela. Sim, ouvintes, o filho que escolheu a sua própria mãe, sua própria família, o seu próprio nome, é o Senhor Jesus Cristo. Se você pudesse escolher a família através da qual você viria ao mundo, qual família você escolheria? Uma pequena jovem, humilde, casada com um viúvo, pobre, para você vir ao mundo? Não, né? Sabendo que nasceria mais tarde em uma manjedoura? Eu creio que nós muitas vezes lamentamos porque não nascemos numa família rica, porque não somos herdeiros de uma grande fortuna como outros são. Nós somos herdeiros
Nós temos nascido numa família rica. Nós temos nascido numa família escolhida pelo próprio Deus. Oxalá que todos os filhos soubessem dar valor a seus pais, como sendo eles uma escolha de Deus, uma preferência de Deus para trazê-los ao mundo. Mas de todos os modos, o cristão é feliz porque pertence à família de Deus. Agora vamos ver aqui em 2 São Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, nós encontramos informação precisa sobre o nascimento de Jesus Cristo. E nós não devemos ficar com a Bíblia somente com o seu último versículo, somente com o seu último capítulo. Devemos ficar com a Bíblia desde o primeiro capítulo até o último. E como a maioria dos cristãos querem ficar somente com Mateus 28, 19 para seu batismo, ficar logo com o último capítulo só? Não quero o primeiro. O primeiro mostra que é o Pai. E mostra o nome que ele trouxe. O primeiro capítulo de São Mateus. Sim. José, marido de Maria, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mas vamos fazer uma pergunta aqui. Por que, irmão José, você quer deixar a menina com quem você se casou? Você deveria ter pensado nisso antes. Um homem já velho, com tantos filhos, casar-se com uma mocinha tão nova. O que você podia esperar disso? A coisa ficou um pouco difícil. Mas por que, José? É porque ela se encontra grávida. Ela está gestante. Antes que eu a conheça. Porque eles haviam se casado de uma maneira legítima, correta, apenas pela palavra. O homem dava a palavra à mulher, e a mulher consentia com aquela palavra, correspondia com aquela palavra, e desde então eles estavam casados, potencialmente casados. E não poderiam ser mais de outro. Isto, se acontecesse, era adultério já. Que coisa diferente do mundo de hoje, hein? Mas o mundo de hoje modernizou-se, não é? Isto aqui já era. E por isso estamos cada dia mais nos aperfeiçoando, ficando felizes, sadios. A família está cada dia mais sólida, não é? Não precisa de divórcio, não precisa de nada, porque está evoluindo. O mundo está virando um Éden. Me permitam, entre parênteses, um Éden satânico. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora ali estava a luta do velho homem justo. Ele não queria infamar a moça, intentou deixá-la secretamente, projetando em seu coração isto. Então um anjo do Senhor veio a ele em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Ela já sabia que nome deveria dar ao seu filho.
Não era o nome daquela artista de novela. O nome influi muito no caráter da pessoa. E há nomes que têm sido trazidos do inferno. As pessoas deviam orar primeiramente e pedirem a Deus inspiração para o nome de seu filho, de sua filha. Que lástima, que tristeza, que falta do Espírito Santo nas famílias. Que falta de mensagem, que falta de Deus. Agora, Maria sabia como deveria chamar seu filho. Isto pela própria mensagem do anjo. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Não segunda pessoa de Deus conosco, mas Deus conosco. O próprio sangue do Pai irrigando as veias de Emanuel. Porque somente este sangue poderia nos salvar dos nossos pecados. A Bíblia diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz que ele nos comprou com o seu próprio sangue, que Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Ouvintes, isto é profundo, isto é tremendo. Quando Deus chamou o seu nome, Senhor Deus, está na palavra El, Elá, Elohim, que significa o que existiu de si mesmo. O que existiu de si mesmo. Sempre ele se manifestou com um nome que o caracteriza, que expressa o seu caráter. Sim, Deus escolheu nomes para si, que viriam expressar de fato o seu caráter, mas todos eles resumiram em um nome só. Por quê? Elohim, Senhor, Senhor Deus, que existiu de si mesmo, que sempre existiu de si mesmo, com atributos em si que deveriam ser expressados através daquele corpo, daquela teofania, daquela manifestação gerada no ventre de Maria, Jesus, Salvador. Isso é expressão de atributo que Elohim tinha em si. Nome Jeová Rafa, por exemplo, Jeová Rafa, o Senhor que te sara. E assim por diante. Mas o que nos interessa ter conhecimento disto? Sim, se você está apanhando a coisa pelo lado espiritual, você nunca confunde Jesus com segunda pessoa de Deus. Você vai ver que Jesus quer dizer Deus, um atributo de Salvador. Quer dizer Emanuel, quer dizer Deus conosco. Pai é Deus sobre nós, Filho é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Sabe por quê? O anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é por obra e graça do Espírito Santo. E esse próprio anjo, esse mesmo anjo, disse para Maria: a sombra do Altíssimo te cobrirá.
E o Espírito Santo virá sobre você, independente de quaisquer meios humanos. Por isso ela continuou virgem. E Ele, que é Criador de todas as coisas, criou-se a si mesmo dentro daquele ventre, através de uma pequena célula que chamou células sobre células, formando um corpo no qual Ele habitaria, faria manifestar o seu nome. Diz a Bíblia: manifestei o teu nome aos homens. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele deve ser invocado no seu batismo, porque antes de você saber quem é Jesus Cristo, você nunca poderá identificar-se a si mesmo em seu corpo. Esse é o verdadeiro evangelismo que nós precisamos nesses dias. Porque assim como a sombra do Todo-Onipotente veio sobre Maria, esta mesma sombra deve vir sobre a igreja, sobre você, e gerar o que em sua mente, em seu coração, em sua vida? 3 deuses? Esta não é a sombra do Onipotente. Isto é uma sombra teológica, humana. O Espírito Santo não gerou 3, gerou um, com 3 manifestações, com 3 operações de graça: água, sangue, Espírito, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Quer você isso? Quer você essa graça? Quer você a sombra do Todo-Onipotente? O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou nela o Filho, que manifestou o caráter de Deus, os atributos de Deus. Sarador, curador. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E esse mesmo Espírito Santo veio na igreja e a cobriu com sua graça, e encheu esta igreja de Deus, do Espírito Santo. Por isso ela está ocupada com Deus, não precisa do mundo em si, não precisa de interpretações do mundo. Oh, que Deus os abençoe, que Deus cubra cada um individualmente com aquela mesma sombra que cobriu a Maria, com aquela mesma sombra que cobriu a igreja no dia de Pentecostes, gerando nela o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Filho de Deus. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mal temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Oh, confia em Deus, Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves cela bem, dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. O fardo pode ser pesado. Manifestei o teu nome aos homens. Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus vos abençoe,
com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu pertenço à família de Deus, família que anda para o céu de luz, a família que vence na vida, pois deu uma guarida a Cristo Jesus, a família que está na terra, mas sempre em guerra contra o tentador. É Jesus que nos dá a vitória, lá de sua glória está nos contemplar. Eu pertenço à família de Deus, eu irei lá no céu descansar. Jesus disse em sua palavra, eu vou para o céu preparar-vos lugar. Quando Cristo a igreja buscar, que arrebatar este povo para o céu, os irmãos que estão preparados serão arrebatados como Enoque foi, para gozar no infinito além todas as bênçãos que tem para os santos seus. Estas são muitas bênçãos sem par, que irá gozar a família de Deus. Eu pertenço à família de Deus, eu irei lá no céu descansar. Jesus disse em sua palavra, eu vou para o céu preparar-vos lugar. Jesus disse em sua palavra, eu vou para o céu preparar-vos lugar. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo.
convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mau temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Sim, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá ao lírio tanta glória. Não te cuidará também? No ar já negras nuvens pairam, trazem-te perturbação. A vinda de Jesus aguarda, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá ao lírio tanta glória. Não te cuidará também?